Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário, né, de quem está vendo esse vídeo. A gente vai começar uma série de vídeos de resolução de questões para o curso Matemática Básica. Esse é um curso dentro, né, do curso de Licenciatura em Matemática. Bom, o objetivo, né, desse curso, dessas questões, é basicamente o seguinte, né? Eu estou pegando questões do livro base, né, que é o Matemática do Ensino Médio, volume 1. Eu também estou pegando questões do mestrado, do Profmat, e também estou pegando questões de prova de concurso, né? Bom, a ideia é simples, né? É preparar vocês para desafios maiores, né? Então, a gente vai pegar questões um pouco fora da curva, questões que vocês não estão acostumados a ver, né, no dia a dia, mas são questões interessantes, são desafios, né, interessantes, questões desafiadoras que acabam pegando, né, elevando um pouco o nível, né? E também a gente vai aproveitar essas questões e trabalhar certos conceitos que a gente vai aprofundar em sala. Bom, a ideia aqui da questão é o seguinte, né? Chama-se função rampa uma função poligonal, é uma função que leva valores aqui dentro desse intervalo para valores reais, onde o gráfico é escrito, né, é desenhado dessas duas formas aqui. Bom, a ideia aqui é o seguinte, né? A gente tem três intervalos, então quando x variar entre a e c, né, ele vai ser uma função constante. Quando x variar entre c e d, quando x for d, então eu vou ter um y, né, aqui nesse ponto d maiúsculo. E no terceiro intervalo, quando x variar entre d e b, a função volta a ser constante, né? Isso também está descrito da mesma forma no segundo gráfico. Ou seja, f tem dois patamares, né, A e C, onde assume, respectivamente, os valores 0 e d, né, o que eu acabei de falar, ligados por uma rampa. Mostre que toda função rampa pode ser escrita nessa forma aqui, né? f de x é igual a alfa sobre 2, que multiplica d menos c, mais um módulo de x menos c, menos um módulo de x menos d, para todo x pertencente a A e B, onde o alfa é a inclinação da rampa, e nesse caso o alfa é a razão entre o d maiúsculo sobre d menos c. Bom, antes de resolver, eu vou só lembrar para vocês a ideia de módulo aqui. Então, se eu tenho um módulo de x, significa que eu tenho duas opções. Ou ele vai ser positivo ou ele vai ser negativo. Se ele for positivo, isso significa que o x é maior ou igual a zero. Se ele for negativo, então isso vai acontecer se, né? Deixa eu ajeitar esse se aqui. Se o x for menor do que zero. Pegando agora os módulos aqui, a gente tem x menos c. Então, o módulo de x menos c, o que é que vai me dar? Vai me dar x menos c se o x, né, for maior ou igual a c, e menos x mais c, uma vez aqui consertar aqui, ó, menos x mais c se o x for menor do que c. E o outro módulo, né, x menos d, eu vou ter o seguinte, né, a mesma ideia. Eu vou ter x menos d se o x for maior ou igual a d, certo? E também vou ter menos x mais d se o x for menor do que d. Pronto. A gente tem três intervalos, então nesse caso eu vou fazer por etapa, tá? Então no primeiro intervalo a gente tem o seguinte, né? Se o x variar entre A e C, o que é que vai acontecer? Então para isso eu vou usar aqui a função. Então a gente vai ter alfa sobre 2, que multiplica aqui, vou colocar logo d menos c, né? Só retirar do parênteses aqui, né? Vai ficar d menos c. Aí o módulo aqui é x menos c, só que nessa situação o x é menor do que c, então se o x é menor do que c, vai ser essa daqui, né? Essa segunda aqui, ó, essa segunda opção, né? Então vai ser menos x mais c e x menos d, x menos d. Como x é menor do que c e ela é menor do que d, então nesse caso vai ficar essa segunda opção aqui, ó, menos x mais d. Só que detalhe, né? Só que detalhe, tem um menos aqui na frente, ó, tá?
um menos aqui na frente. Então, vai multiplicar aqui. Então, eu vou ter mais x menos d, beleza? Aí, aqui é o seguinte, aqui eu vou cortar tudo, né? Ó, d com menos d, o menos c com c e o x com menos x aqui, ó. Então, nesse caso, eu vou ter alfa sobre 2 que multiplica 0, né? Alfa sobre 2, só consertar aqui, eu vou ter alfa sobre 2 que multiplica 0. Qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. Pronto, beleza. Tá provado nessa primeira parte aqui, se o x variar nesse intervalo, ele vai dar 0. Na segunda situação, a gente tem se o x for maior do que, deixa eu só ver aqui, maior do que c e menor do que d, né? Variar nesse intervalo aqui, o que é que vai acontecer? Bom, então vai ficar alfa sobre 2, que multiplica d menos c. Aí, olha só, aqui eu vou ter x menos c. O x aqui é maior do que c, então vai ficar essa primeira opção, né? X menos c. Vai ficar mais x menos c. E x é menor do que d. X é menor do que d, então vai ficar essa opção de novo. Só que detalhe, né? Eu tenho que multiplicar por menos lá, então vai ficar mais x, né? Menos d. Então aqui o que é que vai acontecer? Eu vou ter alfa sobre 2, que multiplica aqui, eu vou colocar logo em parênteses, né? Eu vou cortar apenas quem? Eu vou cortar apenas o d, com o d aqui. Então eu vou ter 2x aqui, né? 2x aqui e menos 2c. Então vai ficar 2x menos 2c. Logo eu vou colocar o 2 em evidência, então vai ficar 2 vezes x menos c. E aí, por fim, eu vou cancelar então o 2 com o 2. Cancelando o 2 com o 2, eu vou ter então alfa que multiplica x menos c. Só que o seguinte, né? Quando x for d, sendo x d, né? Eu vou ter isso, ó. Eu vou ter que o valor de y é um d maiúsculo, tá? Então, nesse caso, alfa vezes d menos c é igual a dzão. D menos c, galera, supondo que ele é diferente de zero, eu vou ter que então que d vai dividir essa distância, né? Vai ficar d menos c dessa forma. Provando então que de fato o alfa é dzão sobre d menos c. Aí, galera, é o seguinte, o terceiro passo, né, que é essa função aqui, no caso, função constante, quando o x variar entre d e b, é fácil de ver, tá? Então, vocês podem... vai ser da mesma maneira, tá? Fica aí como um exercício para vocês verificarem esse terceiro passo. E aí está demonstrado, então, a ideia de função rampa. Bom, então era isso, pessoal. Dúvidas, entre em contato, certo? Obrigado e até a próxima.